brasileira e pela formalização do mercado de trabalho. Bolsa Família, PAC, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, tudo isso configura e fortalece o mercado interno. E a decisão de ampliar e de colocar os investimentos públicos na ordem do dia e de voltar a fazer política industrial de forma sistemática e deliberada, que deu margem ao surgimento de novos segmentos, como é o caso da indústria naval, que hoje já pode dizer-se que amadurece e pode voltar ao que foi nos anos 80. Foi a segunda maior indústria naval do mundo, perdida para o Japão. Tudo isso direcionando o planejamento, os recursos públicos, incentivos privados a ampliar de forma sustentada e determinada o crescimento. Nós conseguimos, de fato, acelerar o crescimento nesse período. E também é importante sinalizar que foi perseguido, junto com o fortalecimento do mercado interno, uma política pró-exportação, responsável até pelo aumento significativo dos volumes exportados e pela diversificação dos destinos, destacando-se aí a América Latina, o Mercosul e a ALAD, a África, a Ásia e outros países. O que houve de novidade na nossa política macroeconômica? No caso da política monetária, nós fizemos uma política monetária que combinou a aceleração do crescimento e uma redução na taxa real de juros. É bom sempre lembrar que quando nós iniciamos o governo, a chamada taxa de juros ex-ante, ela oscilava entre 15% a 20%, e que hoje está em torno de 5 a 6. É alta ainda? É, sem dúvida. Mas ela demonstra uma trajetória de queda sustentada e que mantém a estabilidade. Uma segunda questão é a política cambial. Nós fizemos uma política de câmbio flutuante. Mas essa política de câmbio flutuante, ela só teve consistência e se manteve porque, ao lado dela, nós construímos uma política de fortalecimento das nossas e de robustez da nossa economia através do acúmulo de reservas. Chegar a acumular 250 bilhões de dólares de reserva é irmão siamês de fazer política de câmbio flutuante. E aí a gente pode ver que, diante da crise, o dólar aprecia, o real deprecia e a dívida nossa cai, porque nós estávamos endividados. Aliás, endividados não, nós estávamos ancorados numa quantidade expressiva de dólares. Então, houve uma variação patrimonial positiva. Bom, no caso da política fiscal, e eu acho que todas as três políticas terão de ser mantidas como questão fundamental para assegurar a estabilidade, o que nós temos é, pela primeira vez, o Brasil perseguiu de forma sistemática uma curva de decréscimo do endividamento público. E isso através do quê? Através de algumas medidas. Primeiro, déficit nominal e relação dívida líquida sobre PIB decrescentes, sistematicamente decrescentes. É óbvio que nós, diante da crise, tivemos de diminuir o superávit primário, mas já retomamos e iremos fazer um superávit primário, em média, em torno dos 3,3%. Atualmente nós dissemos 3,3%. É óbvio que o crescimento da economia vai possibilitar, inclusive, que nós tenhamos a possibilidade de fazer até um acréscimo no Fundo Soberano. Por que não? O Fundo Soberano é aquele que já está com 17 bilhões que nós utilizamos quando sobrou recurso da arrecadação em 2008, e ele tem essa possibilidade de ser levado para outros períodos de vacas magras. Bom, eu queria sinalizar também o ambiente de reformas microeconômicas, como as reformas do crédito, o crédito consignado, a regulação cambial, quando nós acabamos com a cobertura cambial, o novo modelo do setor elétrico, a nova lei de recuperação de empresas, a abertura do mercado de resseguros, uma série de desonerações tributárias. Bom, mas eu acho que a característica de todas esse processo,
e importantíssimo para estruturar esse processo foi a priorização do combate sem tréguas à redução da miséria extrema e o fato de uma política deliberada de ampliação do mercado interno, elevando mais de 31 milhões para as classes médias. Eu acho que isso caracteriza de forma muito significativa esse momento. E então nós temos diante de nós uma nova era de prosperidade. Nós mudamos, acho que fundamentalmente trata-se de um novo modelo de desenvolvimento. Ele coloca hoje, ele estrutura no presente um novo horizonte de oportunidades para o Brasil. É porque nós construímos no presente o que pode ser o futuro. E é aí que eu diria que alguns fatores são fundamentais. O primeiro é esse mercado interno robusto, baseado justamente na mobilidade social. Pela primeira vez o Brasil permite que as pessoas subam na vida nesses últimos 20 anos. Além disso, uma coisa que a CNI levantou e que é fundamental que a gente destaque, que é o problema do bônus demográfico. Nós, de fato, temos um momento especial no Brasil, onde a população em idade ativa suplanta a população dependente de jovens, crianças e idosos, e permite que o Brasil, se apostar numa política correta de qualidade de educação e de inovação, consegue maximizar esse bônus demográfico. E aqui eu queria fazer uma pequena observação. Não haverá jamais uma política de qualidade na educação se a gente focar só no ensino básico. Por uma questão fundamental. Quem é que dá aulas são os professores. Ou os professores brasileiros têm ensino universitário completo, ou a qualidade da educação não se sustenta. E o que nós descobrimos é que essa é uma falsa oposição. A gente tende a apostar na qualidade da educação baseado na formação continuada do professor. Nós não podemos permitir que o professor do ensino básico não tenha formação universitária. Isso é inadmissível num país que pretende que o grande esforço seja superar e suplantar a questão da qualidade da educação. E também não vamos formar engenheiros, matemáticos, físicos, biólogos e químicos, o que é crucial para a inovação, sem apostar na qualidade da nossa educação superior e do pós-graduação. Além disso, eu queria lembrar que uma outra qualidade nossa, que nós temos de aproveitar, tanto do ponto de vista da inovação, quanto do ponto de vista do fornecimento da indústria, do fornecimento pela indústria, é o fato de nós termos uma matriz energética renovável de um lado, que pode se manter renovável, que deve se manter renovável acima dos 70%, que deve apostar em hidroeletricidade e em fontes limpas, mas também tem uma grande oportunidade que é um passaporte para o futuro, que é o chamado pré-sal. Criar a cadeia de fornecedores da indústria de petróleo e gás é crucial para o Brasil. No passado, importavam sondas, plataformas e os navios de sustentação da produção. Implantava o aço para fazer casco de navio. Isso no Brasil de hoje é inconcebível, porque voltar a fazer política industrial significa internalizar no Brasil em cadeias inteiras de produção. Acho que uma grande conquista desse governo foi a quantidade de estaleiros que em menos de 7 anos nós espalhamos pelo Brasil. E a demanda que tem sobre o empresariado nacional, diversificado, capaz, que passou por todas as crises e sobreviveu, a demanda que tem na área de petróleo e gás. Que, pelo menos, até onde eu participei da direção do Conselho de Administração da Petrobras, a demanda no período 2010, aliás, 2011 e 2014, estaria bastante acima dos bilhões que foram marcados ali. Eu calculo que está em torno de uns 178, 190 bilhões de dólares.
Bom, além disso, a elevada produtividade da nossa agricultura, que muitas pessoas acham que é só questão de recursos naturais, mas é uma combinação também determinada de recursos naturais com tecnologia. Esse é um diferencial no mundo demandante de alimentos. Além disso, eu acho que nós temos de explorar e muito o nosso parque industrial diversificado. Esse parque industrial diversificado, que vai da agroindústria, pode passar pela indústria da energia, eu estou me referindo aqui a biocombustível, mas também toda a indústria de petróleo e gás, ele vai ter de perseguir uma estratégia de agregação de valor sistemática que o governo tem de dar suporte. Nós não exploraremos petróleo sem nanotecnologia. Nós não iremos ampliar as bases desse país sem disputar o mercado de fármacos, sem apostar na biotecnologia. Nós não iremos avançar se, quando a gente fazer o trem de alta velocidade, não exigir transferência de tecnologia para a tríade: academia, institutos governamentais e empresas privadas. Sem empresa privada, nós temos imensa dificuldade de absorção de tecnologia. E eu queria dizer que esse momento que nós estamos vai ser, esse que se avizinha, vai ser de consolidar conquista, de fortalecer o que nós conquistamos e de avançar. E aí eu tenho consciência de que alguns pontos, e estou finalizando, têm de ser destacados. Primeiro, nós vamos ter de continuar a perseguir de forma sistemática a questão da estabilidade macroeconômica, consolidando um quadro fiscal de decréscimo do endividamento. A relação dívida-PIB é uma questão focal, porque ela nos permitirá taxas de juros convergentes com o mercado, com aquelas do mercado internacional. Além disso, eu sou inteiramente favorável à questão da reforma tributária. Assumo um compromisso com a questão da reforma tributária, porque ela é de fato um elemento essencial. Ela é a reforma das reformas, porque ela, ao mesmo tempo que assegura uma melhoria na competitividade, ela permite que o Brasil dê um salto em direção a um crescimento mais sustentável em termos de aumento da sua taxa de crescimento. Sem ela, é muito difícil assegurar essa ampliação sustentável. E isso significa que nós temos de fortalecer a desoneração do investimento, das exportações e do emprego, folha de salários. Além disso, da energia. Porque a energia é um fator hoje que precisa estar competitivo para nós darmos um salto em direção ao futuro. Dos remédios, porque é uma questão essencial, é uma questão social. E não podia deixar de falar isso, está ali o Valente, e da telefonia, Valente. Além disso, eu acho que é muito importante continuar e reforçar as reformas microeconômicas. Acho que a questão da segurança jurídica é crucial. Dentro da segurança jurídica há um elemento fundamental, que é o respeito aos contratos. Revisão de contratos cria uma instabilidade de um lado e faz outra coisa muito grave. Cria também uma defasagem, porque para rever contratos o Brasil para. Então, qualquer política e qualquer proposta de revisão de contratos, ela implicará numa diminuição do crescimento no país e, ao mesmo tempo, criará uma turbulência generalizada. Assim sendo, e acho que o governo que eu tive a honra de participar nos últimos 7 anos e meio, demos uma demonstração de maturidade. Muitas vezes não concordávamos do ponto de vista das nossas concepções com os contratos que recebemos, mas respeitamos todos, sem nenhuma exceção. Gostaria também de falar que a grande conquista do PAC não foi só colocar o investimento da ordem do dia, foi, sobretudo, voltar a trazer para a mesa a questão do financiamento de longo prazo, que neste país não existia.
O longo prazo no Brasil era de 5 a 7 anos. 7 anos era um dos maiores longo prazos existentes. Então, voltar a ter financiamento de longo prazo, e acho que foi um grande passo, conseguir financiar a hidrelétrica com empréstimos de 20 anos, é uma expressão de maturidade. Aí tem um problema sério, que é o seguinte: nós temos de diversificar as fontes de financiamento. Não só o funding derivado não pode ser só do BNDES, nós temos de ter instituições financeiras assegurando funding para o desenvolvimento dos projetos de infraestrutura que exigem prazos longos de maturação, mas temos também de ter formas não bancárias, como é o mercado de capitais. Além disso, acho que o funding dos fundos de pensão da Previdência Privada são cruciais para que o Brasil conforme um quadro claro de sustentabilidade no financiamento da infraestrutura e dos grandes projetos industriais do país. Sem o que nós não iremos resgatar esta questão que eu acho muito bem colocada para a CNI, que é o problema da poupança pública e da poupança privada. No que se refere à poupança pública, o Estado brasileiro, ele tem de ter um processo de reforma, ele tem de ser profissional e meritocrático, e além disso, tem de ter elementos técnicos que permitam de fato que ele faça uma gestão, indução e regulação correta, sem prejuízo do setor privado. E eu sempre lembro que eu cheguei no Ministério de Minas e Energia e tinha um engenheiro efetivo e 20 motoristas. Esta relação técnica não é admissível. Nós tivemos de superar isso no PAC. Conseguimos fazer uma série de concursos públicos. No entanto, sabemos hoje que há uma defasagem imensa entre o salário médio do executivo e o salário dos que fiscalizam o executivo. A diferença do engenheiro, por exemplo, é na faixa, vou até ser conservadora, de R$12.000 para uma faixa de 5.000. Não há possibilidade de compatibilizar uma coisa com a outra. Para que isso não signifique um ônus pesado sobre os gastos de custeio, nós teremos de fazer um grande esforço no país, no sentido de escolher aqueles gastos de custeio que são essenciais para viabilizar um investimento. Vários são essenciais, outros não são. Então, não é cortar gasto de custeio, é cortar os gastos de custeio que não são racionais no sentido do país e do seu investimento. Além disso, priorizar a agenda da qualidade da educação, eu acho que é algo estratégico para o país. É estratégico para a indústria, é estratégico para a sociedade brasileira. Agora, se fará isso ampliando, primeiro, a capacitação profissional, porque é bom que a gente perceba que haverá uma demanda pesada sobre mão de obra nos próximos anos. Este será um dos fatores. Não é de graça que o Atlântico Sul importou decassegues que tinham saído daqui e procurado oportunidade no Japão, importou do Japão para cá. Então, a questão das escolas profissionalizantes e dos institutos tecnológicos, que eu acho que é um grande salto do governo, porque nós voltamos a investir em ensino profissionalizante. Porque havia um dispositivo legal que impedia o governo federal de investir em ensino profissional se o Estado ou o município não assumisse o custeio. Ora, o custeio é a parte maior do gasto, não é só o investimento inicial. Então, nós não podíamos fazer escolas profissionalizantes, não podíamos fazê-las em estados pobres e em municípios pobres. E o Brasil precisa descentralizar o ensino profissionalizante e tecnológico de nível superior. Ao mesmo tempo, eu acredito que para o Brasil ingressar em definitivo na economia do conhecimento, nós temos de apostar de forma decisiva numa questão. Nós temos de apostar na formação de engenheiros, matemáticos e físicos
porque não há inovação sem eles, não há inovação sem eles. Isso significa bolsa de estudo, formação lá no exterior, igual a Índia e a China fazem, mas significa também aqui no Brasil perceber que o ensino superior brasileiro é um elemento essencial para que institutos de pesquisa associem-se a empresas, associem-se a projetos e criem tecnologias que possam ser usadas nos processos industriais do país. Todas, nós temos várias trajetórias de sucesso. Uma está na agricultura, que é a Embrapa. A Embrapa é um caso de excelência no Brasil. Outro é o SEMPES da Petrobras, sim. Por quê? Nós não chegaríamos em águas profundas se não tivéssemos nos aplicado a conseguir nos capacitar para explorar 7.000 metros. Além disso, acho que a mineração não avança se ela não fizer pesquisa. Mas nós temos áreas que têm tudo a ver conosco. Bioenergia, por exemplo. O Brasil é líder em etanol. Para manter a liderança em etanol, nós vamos ter de conseguir entrar na segunda e na terceira geração, os chamadas transformação da celulose em combustível. E tantas outras. Eu acredito que esse é um momento especial do Brasil nessa área, para a gente segurar também igualdade de oportunidades no Brasil e, de fato, criar uma condição de sustentabilidade e de erradicação da miséria extrema e de aumento da renda do nosso país, nós temos de aplicar em educação. E eu vou finalizar dizendo o seguinte: nós podemos e vamos transitar de uma economia e de uma nação emergente para uma economia e uma nação desenvolvida. Nosso compromisso para fazer isso deve ser, sim, a erradicação da pobreza extrema. Nós podemos fazer isto, erradicar. Todos os estudos apontam nessa direção. Mas, além disso, o que se mostra possível, diante dos avanços dos anos recentes, é também, eu concordo, que nesse horizonte de uma geração nós dupliquemos a renda per capita. Mas, sobretudo, que nós coloquemos como piso da renda no Brasil a renda da classe média. Hoje somos 53 milhões de brasileiros nas classes médias. Se a gente somar a classe A e B, nós chegamos a 69%. O nosso objetivo é que o Brasil seja, no mínimo, de classe média. No mínimo de classe média, e que a gente chegue a essa combinação de 100%, se você somar a classe A, B e C. Nós, no Brasil, podemos ser, sim, um país desenvolvido. Não é só pelas taxas de crescimento do produto interno bruto, que eu acho que nós temos clareza. O PAC 2 nós já fizemos olhando por um crescimento de 5,5%, por um decréscimo da dívida líquida sobre PIB, que chegaria em 2014 com em torno de 28% a 30%, mas também pelo fato de que o Brasil pode, ao fazer uma política sustentável de distribuição de renda e de metas claras de universalização de serviços públicos, pode chegar também a ser uma nação e uma sociedade desenvolvida. E é isso que eu acho que está no centro da política industrial brasileira. Porque sem a política industrial brasileira, nós não alcançaríamos, não só das grandes empresas, nós não alcançaríamos a formalização do trabalho, mas nós temos um grande desafio. E aí eu falo na minha última questão, que é a pequena, média e micro empresa privada desse país. Eu sou a favor de ter um ministério específico para micro, pequena e média empresa no Brasil, porque ela dará robustez não só ao tecido econômico, mas ao tecido social brasileiro. Vai elevar a nossa cidadania e assim nós de fato chegaremos a ser uma empresa de porte, aliás, uma economia de porte e de desenvolvimento. Eu queria destacar o seguinte, sabe? A gente ia criar um ministério quando a crise
bateu forte sobre as economias, porque a gente já tinha esse diagnóstico em relação às micro, pequenas e médias. Esse é o outro passo, é o passo estratégico. E por que o Ministério? Porque o problema delas é diferente do das grandes. O problema de acesso ao crédito é diferente. O problema de acesso a incentivos tributários e até a incorporação de tecnologia. Elas geralmente precisam de um arranjo produtivo local. Então, eu acredito que dizer que nós estamos num país que tem duas coisas. Tem um grande potencial de transformar e tem esperança, mas esperança diferente. Não é esperança do sonho, nós temos esperanças fundadas, porque fizemos. Obrigada. Não sempre. Muito obrigado pela exposição. A pré-candidata Dilma Rousseff, que agora responderá a 3 perguntas de 3 empresários que estão aqui conosco. E só para lembrar a todos os presentes, o evento está sendo transmitido ao vivo pelo site da cni.org.br, por diversos portais, e todos os documentos estão disponíveis para os interessados nesse endereço. Fará a primeira pergunta Aguinaldo Diniz, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, ABIT. Presidente Armando Monteiro, parabéns pelo evento. Senhora Ministra, pré-candidata Dilma Rousseff, parabéns à senhora também pela lucidez na apresentação dos objetivos da senhora ser eleita presidente da República. Ministra, os 5 empresários que nos antecederam com as 5 apresentações praticamente esgotaram um tema de crescimento e de competitividade para o nosso país. A pergunta que eu faria para a senhora, ministra, refere-se ao que a senhora há pouco acabou de dizer, que é a reforma tributária. Todos nós sabemos, ministra, que a gente tem uma reforma, a gente tem uma carga tributária asfixiante. Nós somos um país que tem, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, uma carga tributária de 36% do PIB aproximadamente. Nós vimos recentemente uma informação que o brasileiro trabalha, senhora ministra, 148 dias para pagar impostos. E esses 148 dias terminam agora sexta-feira, dia 28, completa o ciclo. E a gente precisa de olhar com muito carinho, porque a competitividade desse Brasil está muito em cima das reformas. E a reforma política, a reforma tributária, a reforma trabalhista. O André Gerdau colocou que nós temos uma carga em cima da folha de pagamento de 103%. Isso é demolidor de emprego, senhora ministra. A gente precisa de ter uma política tributária, senhora ministra, que desonere. A senhora foi mostrado aqui há pouco desonerar as exportações. É inadmissível que no mundo globalizado e competitivo nós tenhamos um país, que é o Brasil, que talvez um dos únicos que exporte impostos. Nós precisamos desonerar investimentos, nós precisamos de ter um trabalho em cima do ICMS. E sobre o ICMS, senhora ministra, que faz parte da reforma, de uma reforma, existe uma loucura, uma balbúrdia em cima do ICMS. Existem inúmeras leis, inúmeros aspectos acessórios para cumprirmos a legislação do ICMS. E tem uma, ministra, que talvez a senhora saiba, que para mim, se não fosse trágico, seria cômico. O Brasil tem alguns estados da federação que permitem a importação de produtos pagando 4% de ICMS diferente